Para o segundo bloco do nosso programa, continuamos aqui conversando com o primeiro secretário do Sindicato dos Urbanitários, Marcelo Jucá, que está falando aqui sobre a situação do Saeb, e agora nós vamos para o interior do estado. Recentemente fiz uma matéria com o Marcelo sobre a situação de Chapuri. Lá é o seguinte, são 2 abastecimentos, pega de um Igarapé e pega também do Rio Acre. E as estações estão para cair na cabeça dos servidores. O Marcelo já fez essa reclamação há algum tempo, a situação está piorando e nenhuma medida foi feita. E agora vai falar com quem, Marcelo? Porque você já falou com quem poderia resolver o problema e nada, né? O Sindicato dos Urbanitários, ele já mandou, como a gente faz aqui na capital, a gente também acompanha esse serviço no interior, né? De fato, a Saneac agora, depois de muita luta, fez a recuperação aqui do Quinari, senador Guiomar, e do Bujari. Mas os demais municípios, a situação é crítica, principalmente o município de Chapuri. Nós temos lá a captação que fica no bairro da Bolívia, que ela faz a captação do rio, né? Então tem um prédio, esse prédio muito antigo, que se tivesse uma fiscalização, aquele prédio já teria sido isolado, porque ele está para cair. Ele está para cair e continua funcionando. E na época, a gente também já vem relatando a situação, e vamos até sugerir para que o Tribunal de Contas nos dê verifique a situação, porque lá tem uma estrutura para uma ETA compacta. Inclusive tinha uma placa lá dizendo e tal, mas fizeram... Você me mostrou que fizeram a estrutura lá, a fundação ali, mas nunca colocaram a ETA compacta lá, né? Então, uma situação muito complicada, e essa parte lá, junto com a outra ETA que fica próximo da pista do aeroporto lá de Chapuri, que aí ela já faz, a da pista do aeroporto, ela faz a captação lá no Igarapé, também está numa situação complicada mesmo, né? Os trabalhadores são guerreiros porque ficam 24 horas nesses locais, diferente de você ir aqui tanto no Saeb, que você vai ali no Mirachop, você vê ali um palácio. Se você for aqui na Saneac, que fica ali atrás do SERB, Colégio SERB, você vê lá uma estrutura imensa. Mas quando você chega nos locais onde ficam os trabalhadores fazendo tratamento e distribuição de água, você toma um susto. Poxa, isso aqui funciona? Foi o que aconteceu agora na ETA 1 aqui, ali no final da Sobral. Funciona. Como funciona? Está funcionando lá na ETA lá do bairro da Bolívia, lá em Chapuri, que Mas, faz Marcelo, a captação do rio. O que me assustou mais ali não foi nem isso, é porque você entrou no local lá e estava aberto, e onde limpa a água, tinha morcego. Aquilo ali, porque como tem muita mata próximo, né, os morcegos à noite, eles vão para dentro daquele forro que não é fechado, né? A gente já há algum tempo a gente vem cobrando esse tipo de situação, e eles ficam ali à noite. Então as fezes, são muitos morcegos, escorrem por ali, né? Então na época a gente lá a gente falou lá em Chapuri, né, lá para o pessoal que acompanha também esse serviço, mas teria que ter uma fiscalização maior, né? E muitas das vezes o sindicato ele fica levando, fica trazendo, mas se tivesse apoio também de outros setores, a situação era melhor, a agilidade era maior. Por exemplo, quando você fala lá em Chapuri, a Câmara Municipal lá de Chapuri poderia fazer uma discussão sobre esse assunto. A Câmara Municipal aqui de Rio Branco teria que chamar com urgência uma discussão para a gente tratar do saneamento da capital, para ver lá a situação, como é que está, quais são as providências, o porquê que está acontecendo isso, tanto aqui como no interior, e a gente está aí, estamos aproveitando espaços como esse para estar dizendo, ó, precisamos urgentemente discutir esse serviço tão importante que é o saneamento, tanto na capital como no interior. Marcelo, agora nesse período de estiagem, que nós tivemos uma seca extrema aqui, alguns municípios passaram por problemas sérios de abastecimento. Lá em Chapuri, esse Igarapé, ele não teve mais como pegar água dele. Lá em Epitaçolândia, da mesma forma, tiveram que fazer uma gambiarra lá para conseguir jogar água. Então, assim, o que nós vimos é que os municípios passaram por essa situação e nada foi resolvido. Quando chegar o novo período de estiagem e tiver uma seca, nós vamos passar pelo mesmo problema. A mesma situação, é exatamente isso, é porque não tem planejamento. Não tem planejamento na capital, não deve ter para o interior também, porque a gente também não teve acesso. Então tem que ter um planejamento. Hoje mesmo estava, acho que é num site aqui da cidade, dizendo que provavelmente 2025 vai ter uma estiagem muito maior do que foi em 2024. Né? Então já teria que estar planejando ações
para evitar... Quer dizer, desse igarapé não dá para pegar mais. Exatamente. Né? Então, uma situação crítica, e quem sofre com tudo isso é a população. A população é que paga um preço, né? E serviço da forma que está. E aqui, quando a gente defende um serviço que ele tem que ser público, mas nós defendemos com qualidade, com preço justo e acessível a todo. Porque se o Estado não levar esse serviço, a iniciativa privada não vai ter condições de fazer com que esse serviço chegue aonde tem que chegar. Vamos lá, a gente faz a privatização, a gente entrega, digamos aqui, a capital, com todo o incentivo, né, aí o Estado, o poder público incentivando, e como é que vai ficar o interior? Como é que vai ficar? Né? Então, nós precisamos fazer uma discussão. Agora, não dá para a gente ter informação à população, através da imprensa. A Prefeitura Municipal de Rio Branco está estudando, está ainda em estudo, aprovar a privatização do saneamento da capital. Aí, de repente, ela chega amanhã e diz, não, vamos privatizar. Mas não disse e nem abriu a discussão com a população para mostrando o benefício que a privatização iria trazer para a população. O que iria resolver? Porque não adianta nada entregar para a iniciativa privada e o serviço ficar pior do que está. O poder público tem por obrigação hoje de fazer projetos, ter planos, sair ali a diretoria do SAEB, sair de dentro do Mirashop e estar lá onde a produção acontece. Está nas ruas, está lá na Zeta, está lá mostrando que está vivendo, está buscando projeto, está buscando recursos para melhorar. Então, não ficar ali dentro daquelas salas, como eles ficam hoje, e a população é que sofre, e o trabalhador fica fazendo gambiarra lá para tentar manter o sistema funcionando com a precarização. Marcelo, ainda no interior do estado, o SAEB aqui tem uma série de dificuldades de receber. E eu fico imaginando que no interior, acho que o Saneac passa pelo mesmo problema, né? Como é que faz para a contabilidade dessa água? Como é que eles recebem ou não recebem? Ou no interior vai a água, vai para alguns, vai para outros? Como é que está a situação do abastecimento? Olha, a grande dificuldade é porque, na realidade, tanto na capital como no interior, não tem um comercial que funcione. Porque a população, ela quer pagar um preço justo. Ah lá, é a tarifa mínima, quer pagar. É como a gente andando, tanto na capital como no interior. Eu falei um exemplo aqui da capital. Mas encontramos no interior do estado lá, a população, pessoas vindo lá, encontrei lá vários senhores, senhoras, nas vezes que a gente foi. Eu digo, o que é que houve? Ele disse, não, eu já vim aqui várias vezes para tentar pegar minha conta, para pagar, e não tem. Simplesmente não tem papel para imprimir a conta, né? Então, assim, se tivesse o sistema comercial funcionando, tivesse lá informando para a população da conscientização de se pagar aquele valor, certamente a arrecadação ia subir. Agora, por exemplo, aqui na capital, olhando a capital, vai lá e diz, não tem que combater os vazamentos. Beleza, vai lá, as pessoas se conscientizam, fazem a parte dela, mas o SAEB em si não faz a parte dele. Por exemplo, você tem na cidade vários vazamentos, nós temos na própria ETA 1, que eles fazem a captação, agora, naquele vídeo que a gente foi lá. Então, se você for lá hoje, está do mesmo jeito. Faz a captação da água e 30%, 40% daquela água que é captada é jogada de volta no rio. Por quê? Porque não tem... Se gastou energia. Se gastou energia. E o pior, deixou a população sem água. Né? Por quê? Porque não tem produto, porque não tem uma estrutura ali para fazer a captação daquela água para poder distribuir para a população. Então é complicado. Agora, Marcelo, eu vou te contar uma coisa. Vamos nesse primeiro momento agora, vamos tirar o Bocalhon dessa pergunta que eu vou te fazer, porque o Bocalhon assumiu o sistema. Não, sim. Mas antes do Bocalhon, eu não vi nenhum prefeito de Rio Branco, eu não vi nenhum prefeito do interior buscar junto ao governo, reclamar, denunciar, para resolver a questão da água. Os prefeitos simplesmente silenciam diante desse problema. E eu estou te falando isso lá, vou buscar lá décadas atrás. Você vê algum prefeito buscar o governo, reclamar, denunciar? Não, é exatamente isso, né? Os prefeitos se calam, né? A classe política ela precisa levantar essa discussão, apresentar projeto. Eu estava até lembrando para você aqui, e o sindicato ele fica tranquilo, porque em todos aqueles prefeitos que passaram ao longo desses anos, como também governador, a gente estava lá cobrando esse tipo de situação. Eu estava até lembrando para você, eu acho que o presidente na época do SAEB era o Samir. O Samir tinha vindo de fora, a primeira coisa que ele chegou aqui foi
suspender o tratamento de distribuição de água lá na ETA 1. Lá na ETA 1. E o sindicato, através dos trabalhadores, passando informação, disse, olha, o sindicato vai lá e diga que não dá para suspender esse serviço da ETA 1, que eles tinham inaugurado a ETA 2 e achavam que era o suficiente para fazer. E, na realidade, não era. É tanto que depois de uns 8 meses a 1 ano, eles tiveram que refazer tudo aquilo que eles tinham lá abandonado, aí tiveram que fazer um gasto maior para trazer o funcionamento da ETA 1. Então, assim, o sindicato, é como nós dissemos anteriormente, o sindicato a gente sempre, quando chega um prefeito novo, quando assume a direção nova do SAEB, nós nos colocamos à disposição. Os trabalhadores querem ajudar, os trabalhadores querem participar, os trabalhadores, enfim. E toda vez é aquela situação, mas com poucos meses depois, a gente começa a perceber, principalmente os trabalhadores que estão lá no dia a dia, que vai ser a mesma coisa ou vai ficar pior do que o que estava anteriormente. Então é uma situação muito complicada. Agora, Marcelo, eu estou falando dos prefeitos, mas eu não como é que a gente fala a situação da água hoje aqui? Nós, todos os dias, nós recebemos aqui nos nossas redes sociais as pessoas reclamando da falta de água. Então a imprensa faz isso porque recebe. E o único órgão que eu vejo falando da questão da água é os sindicatos urbanitários. E vocês falam pelos trabalhadores, não pelo sistema completo. Mas aí você termina trazendo esse problema. Eu não vejo, por exemplo, a Associação de Moradores fazendo nada. Eu não vejo o Ministério Público fazendo nada. Nós temos o Almave, que vai ter uma eleição agora. Existem aí já 3 pessoas ou 4 brigando, mas todas ligadas a algum político pelo Almave. Quer dizer, não é um ligado ao movimento social. Então, assim, há uma certa omissão de alguns órgãos que poderiam estar fiscalizando, que poderiam estar cobrando, e está todo mundo em silêncio. Então, isso não atrapalha, não? Não faz com que o prefeito e o governo fiquem tudo em berço esplêndido? Acredito que sim, né? Porque se tivesse uma parceria, uma aproximação maior com esses órgãos, com essas entidades, certamente a gente teria um serviço muito melhor, né, do que a gente tem hoje, tanto na capital como no interior, né, com relação à parte do saneamento público na nossa cidade, no nosso estado. Mas o sindicato, ele continua, né? A gente, de fato, vai lá para representar o trabalhador, mas aí a gente já busca aquelas informações da situação, que muitas das vezes a população ela acha que por aquele trabalhador vai lá ter um manobrista que está fazendo a manobra da água nos bairros. De repente ele é abordado achando que a culpa é dele pela água não está chegando. Opa, peraí, a culpa não é do trabalhador. Por ele, a água chegava em todos os locais 24 horas. O problema é que as condições que eles precisam não são dadas por quem teria que fornecer. Que nesse caso, na capital, seria a diretoria do SAEB. É muito cômodo a diretoria do SAEB ficar lá no ar-condicionado, no bom e do melhor. Se você for lá hoje, aqui, olhando a capital, se você for lá hoje onde fica a diretoria do SAEB, são salas lá maravilhosas, água, tudo, ar-condicionado, tudo funcionando. Mas se você for lá, nesses locais onde os trabalhadores estão lá, muitas vezes não tem um banheiro para ele fazer a necessidade. Você olha tanto na capital, como você também encontra a situação em alguns municípios também, porque já teve outro que depois que a gente cobrou, por exemplo, o senador Guiomar, já fizeram lá uma reforma, o Bujari foi feita reforma, né? Ainda precisa fazer muita coisa, mas eles precisam estender, é por isso que a gente cobra, que a direção do SAEB não teria que ficar fora do sistema, ela teria que ficar dentro do sistema, onde está lá o coração do saneamento. O porco é o olho do nono, né? Tá lá em exatamente isso. Porque eles iam estar lá, eles iam estar vendo, iam estar sentindo aquilo que aqueles trabalhadores sentem 24 horas ali. E certamente, se hoje a diretoria do SAEB funcionasse ali na ETA 1, naquele prédio antigo, que tem lá um monte de salas vazias, a situação era outra, já tinham revitalizado. Mas aquele prédio está para cair, Marcelo. Não, mas dá, são estrutura antiga, agora tem que ter reforma. Agora a ETA 2 não, o prédio lá é mais velho. A ETA 2 também, né? Mas tem muito espaço, temos ali o central que a gente chama que é ali no Palheiral, temos espaço, temos terreno suficiente. O problema é que é muito cômodo. Bom, eu vou ficar num local bom, eu vou estar lá no meio daquele calor, daquela coisa. E os poços? O que é que deu? Olha, tem essa conversa, mas se estão fazendo, a gente desconhece, né? Eu acho que essas situações, ela teria que
que ser pública, porque é um serviço que é público, é serviço essencial. Se fala também lá na cidade de Cruzeiro do Sul. Agora, quando Em forem... Cruzeiro do Sul também tem uma proposta de postos? Tem. Então, quando forem fazer, tem que ter todo um projeto, tem que ter toda uma situação. Não dá para ir chegar lá cavando poços em tudo que é canto. Tem que ter o cuidado para não fazer, tem que ter o esgoto chegando junto ali também, porque senão a água que a gente ainda tem aqui, em vez de ficar apropriada à população, vai prejudicar ainda mais. Mas tudo isso, se tiver vontade, se tiver projeto, que é isso que a gente busca, certamente a gente vai ter um saneamento funcionando, continuando público, com preço acessível e chegando para todos. Marcelo, quero agradecer a sua presença. Nós demos aqui um raio-x sobre a situação do abastecimento de água. Nós nem entramos no esgoto, hein? Nós falamos só do abastecimento de água. E aí fica o espaço aberto. Inclusive, o Enoque já mandou uma mensagem aqui. A gente vai receber você, Enoque, para que você também possa mostrar a situação ou falar de alguma coisa que você achou que não concorda com o Marcelo. Mas, de qualquer maneira, o que o Marcelo passou aqui é uma realidade de muita gente, não só na capital, mas no interior do estado. E eu quero agradecer mais uma vez por sua vinda aqui. Adeus, o Sindicato dos Banitários agradece. 42 anos o sindicato está fazendo agora, junto com a Central Única dos Trabalhadores, e deixamos o convite, né, tanto para o prefeito da capital, para o governador do estado e para a direção do SAEB, da SANEAC, mas fazer audiências públicas, mostrar o que é que está sendo feito, apresentar os projetos e ser mais transparente nesse serviço. O que falta é exatamente isso. Obrigado. Ok. Olha, para você que está em casa, é o seguinte, no próximo bloco nós vamos falar sobre um lutador